por favor, no livro de Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Amém? Atos 12, de 1 a 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Porque aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-os a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, e assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, no dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse: mas põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguiu, não sabendo que era real ou que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam ali congregadas e oravam. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Eu te peço que agora o Senhor ministre sobre nós. Senhor, que o homem diminua e que o Senhor cresça, e que essa palavra venha ao encontro do nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Quando essa madrugada eu escrevi essa palavra, quando eu estava lendo esse texto de Atos, eu ouvi de Deus uma frase, eu achei muito interessante, quando Deus falou assim: o que fazer quando não há nada mais para fazer? Né? O que fazer quando não há nada mais para fazer? E eu ouvi essa frase, eu estava lendo exatamente esse texto, e Deus começou a me falar o que fazer, né? Não tinha mais nada que fazer. Por quê? No texto que nós lemos, Herodes agora tinha mandado matar Tiago, que era o líder da igreja. E o próprio texto que a gente leu diz que Herodes, quando ele mandou matar Tiago, tinha agradado ao povo judeu. O povo tinha ficado feliz, tinha agradado ao povo matar Tiago, que era líder da igreja. E aí ele prende também Pedro, para que depois da Páscoa, que era esse período da festa dos pães sem fermento, que ele iria também matar Pedro. E ali, Tiago estava morto, Pedro agora estava preso, Estevão já tinha sido morto, a igreja parecia que estava ali, os líderes estavam sendo atacados, Pedro preso, não tinha mais nada o que fazer, parecia que o decreto de Herodes já tinha sido liberado, Pedro ia morrer depois da festa, a data marcada, o dia marcado, a situação marcada. Pedro estava na masmorra, preso, e era preso, não era simplesmente dentro de uma masmorra, mas ele estava preso com 4 guardas, de 4 turnos, então ele tinha 16 soldados guardando a vida de Pedro.
2 ficavam na porta e 2 estavam literalmente acorrentados com ele. E ele estava preso ali. Irmãos, quando você lê esse texto, você olha ali, você vê o primeiro, o segundo e o terceiro versículo, você olha aquilo e fala assim, que situação, né? Do primeiro, segundo, terceiro e quarto, você fala, não tem mais nada o que fazer, Pedro vai morrer, né? A liderança da igreja está acabando, né? Os líderes estão morrendo, não tinha mais nada o que fazer, a situação estava preta, não tinha nada o que fazer mais. E sabe, muitas vezes nós na nossa vida, em várias situações, já chegamos nessa mesma situação, né? Situação de você olhar e falar, não tem mais nada o que fazer, agora não tem mais jeito, o que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer? Eu não sei você, mas eu por muitas vezes já cheguei em situações em que eu chegava para Deus e falava, Deus, tudo que eu podia fazer eu fiz, agora não tem mais nada o que fazer, né? Não tem mais nada. A situação, ao meu ver, a situação chegou no ponto final. Eu fico imaginando o povo orando, olhando aquela situação e chegar exatamente isso. E agora? Quantas vezes nós também chegamos nesse mesmo ponto? E agora? E agora o que eu faço? E agora para onde eu corro? E agora o que eu vou dizer? E agora o que eu vou fazer? O que fazer quando não tem mais nada o que fazer? E aí a gente começa a olhar o texto, e a gente começa a ver um Deus que começa a trabalhar no meio da situação, que começa a se mover no meio de uma situação que parecia que não tinha solução, mas Deus começa a se mover nela, Deus começa a agir nela. E a primeira coisa, e alguns pontos eu anotei, primeira coisa, eu gosto do versículo 5, diz assim, Pedro, pois, estava guardado no cárcere. A Bíblia não fala que ele estava preso no cárcere, mas começa dizendo Pedro guardado no cárcere. Quando eu li isso, e eu fiquei, Deus, por que está guardado? Por que o Senhor guardou Pedro? Né? Deus colocou Pedro guardado ali, por quê? Se você ler o versículo de cima, você vai ver que o povo queria matar Pedro. Mas Herodes queria fazer um show com Pedro. Então, Herodes coloca Pedro, né, dentro da cadeia, guardando Pedro, colocando soldados ali, para que a turma não matasse Pedro antes do tempo. Quando a gente olha esse texto, parece, nossa, que sofrimento para Pedro. Não, irmão. Deus estava usando Herodes para guardar Pedro, porque Deus iria fazer uma coisa maior do que qualquer pessoa podia imaginar. Há muitas situações na nossa vida que Deus vai permitir, porque Deus está te guardando, preservando, porque Deus vai fazer algo muito maior do que você imagina, mesmo parecendo uma loucura. Mas por que Deus está, essa situação, Deus está te guardando? Quando você lê esse texto, Deus está guardando Pedro, Deus tirou Pedro do meio daquela situação e falou, vou colocar Pedro aqui, porque eu vou mostrar para Pedro que eu sou Deus. Há muitas vezes Deus vai guardar você de situações, Deus vai colocar você em situação que você não está entendendo. Se a gente falasse para Pedro assim, Pedro, Deus está te guardando na masmorra, o que você acha que ele ia responder? Se eu chegasse para você e falasse assim, olha, Deus está te guardando no meio dessa situação que você está vivendo, vai fazer loucura. Sabe por que parece loucura? Porque a gente começa a pensar em Deus na medida da nossa visão natural. Se você começar a pensar em Deus, na visão de Deus, Deus está nos guardando, porque nada acontece na nossa vida por acaso. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as coisas que eu não entendo, Deus tem um plano e um propósito ali. Se eu andar olhando naturalmente,
eu vou estar sempre me vendo na cadeia, mas se eu andar olhando com a visão de Deus, mesmo que eu esteja na cadeia, Deus ainda está me guardando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? É uma questão de olhar com os olhos de Deus a situação. E eu vou mostrar uma coisa para você. Pedro estava lá, daqui a pouco você vai entender, guardado por Deus. Por quê? Porque Deus iria usar a situação de Pedro para ensinar Pedro e ensinar a igreja. Muitas vezes a situação que você está passando, Deus vai ensinar você e a igreja. Quem crê nisso? Eu creio no Deus que ensina, mesmo nas coisas mais difíceis que eu vou passar. Olha a continuação do versículo. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas, segundo ponto, se primeiro Deus nos guarda no meio da situação, segunda coisa, mas havia oração incessante por parte da igreja. Como que eu saio de uma situação que parece que não tem mais solução? Primeiro, eu preciso entender que Deus, no meio de tudo isso, está me guardando. Segunda coisa, precisa haver oração. E não é simplesmente aquela oraçãozinha meia boca, aquela oraçãozinha, desculpe o termo, sem vergonha. O texto diz aqui uma oração incessante, sem parar, incessante, a oração como incenso. O incenso, ele era aceso, e ele era colocado no incensário, dentro do lugar santo, no tabernáculo, e depois no templo. O que isso queria? Era a oração do justo. A Bíblia compara a oração do justo a um incenso, porque colocava-se fogo, e o incenso queimava durante todo o dia, a fumaça enchia aquele lugar, e nunca parava. Todos os dias o sacerdote renovava o incenso, para que ficasse cheio todo o lugar. Isso é oração. Você quer sair de uma situação, quando você olha que não tem mais o que fazer, como eu vou sair? Primeiro, entenda que Deus te guarde. Segundo, ore. Levante tempos de oração. Faça uma oração incessante. Não aquela oração, sabe, irmãos, quando a gente fala de oração, o grande problema é que a gente começa a fazer oração e a gente esquece. E a gente começa a fazer aquela oração só de pedir. Eu não estou dizendo que você não pode ou não deva fazer uma oração de petição. Claro que pode. O Senhor quer que a gente faça. Mas nós temos que aprender que oração não é só petição. Oração também é adoração. Oração também é uma comunhão com Deus, também é um nível de intimidade com Deus. A igreja estava orando intensamente, incessantemente, sem parar, por Pedro, por toda aquela situação. Se você quer mudar a história, sair dessa situação que você está vivendo, a tua oração tem que ser incessante. Tua oração tem que ser contínua. Uma vida sem oração é uma vida sem vitória. Uma vida sem oração é uma vida que ela derrapa na caminhada. Deus, Ele quer gerar e Ele quer fazer. Toda aquela situação estava sendo banhada, cheia de oração. Agora olhe o coração de Pedro. No verso 6. Quando Herodes estava para apresentar Pedro, naquela mesma noite, quer dizer, na noite anterior, Herodes ia matar Pedro no dia anterior, está entendendo? Naquela madrugada, no outro dia, Deus ia matar. Olha o que acontece. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com suas cadeias, sentinelas à porta guardavam o cárcere. Irmão, aquela era a última noite de Pedro vivo. Era a última noite. O decreto do rei era: vai matar Pedro. Pedro estava preso por correntes,
com certeza, mal ajambrado para dormir, preso com algema, preso nos pés, nas mãos, com um soldado do lado, tudo. O que Pedro estava fazendo? Dormindo. Irmão, eu aprendo uma coisa, que quando meu coração está em Deus, e eu tenho um Deus que me guarda, mesmo nos dias difíceis, eu vou aprender a descansar nele. Se você quer viver um tempo de Deus, um resgate, uma mudança, aprenda a descansar em Deus. O problema é que a gente confunde descanso com passividade. É duas coisas diferentes. Passividade é a pessoa que não age, que não faz a parte dela. E está errado, a gente vai ver daqui a pouco. Mas descansar em Deus é colocar a minha fé e meu coração nele. É eu saber que Deus está comigo. É eu entender, irmão, Pedro tinha absoluta certeza que o que ele estava vivendo, Deus estava vendo e Deus estava com ele. Quem está entendendo isso? Se você sabe que Deus está com você, não importa se a situação esteja difícil, Deus está com você, então descansa nele. Amém? Eu gosto quando a gente olha o texto de Jesus no barco, dormindo, e os discípulos, pescadores treinados, com medo da tempestade. A tempestade comendo, entrando água, e estava tão feio o negócio, estava um barulho, vento, trovão, a água batendo, o barco indo para lá e para cá. Imagine a zoeira que aqueles homens fazendo, com medo. E onde estava Jesus? Dormindo. Aí chega um dos discípulos e fala: mestre. E Jesus acorda, ele fala: mestre, e Jesus acorda. E ele pergunta: o senhor acha, é do teu desejo que a gente morra? É a pergunta dele. E Jesus levanta e repreende o vento, repreende o mar. Sabe o que eu acho interessante nisso? Jesus estava dormindo com o barulho da chuva, com o barulho do trovão, com o barulho do vento, com o barulho dos homens, com o barulho do barco. Jesus estava dormindo. Mas quando um discípulo chamou ele, uma vez ele acordou. Sabe, irmãos, quando eu tenho um Deus que cuida de mim, quando eu entendo que pode ter a tempestade que for, o meu Deus vai ouvir quando eu clamar por Ele. Isso é um descanso. Isso é um descanso. Quando eu clamo por Ele, quando eu falo o nome dEle, não importa o barulho da tempestade, Deus está ouvindo a minha voz. Você está entendendo, irmão? Quando isso é uma certeza, você dorme até mesmo acorrentado. Você dorme até mesmo preso. Porque essa é uma verdade do céu para mim e para você. Quem está entendendo isso? Olha o versículo 7, a quarta coisa que acontece. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Quando eu entendo que Deus está me guardando, quando eu entendo que há uma oração incessante, quando eu consigo descansar em Deus, a quarta coisa que vai acontecer é o mover sobrenatural de Deus. Deus vai mandar anjos. Amém? Deus vai enviar anjos. Era para você falar um amém agora. Deus vai enviar anjos. Irmãos, a Bíblia fala que anjos são ministros de Deus, enviados pelo Senhor. Não é uma coisa que de vez em quando, não, irmão. É algo que Deus libera. Às vezes na cabeça das pessoas, deixa eu explicar uma coisa para você. Às vezes as pessoas acham que os anjos só vêm quando alguém vê eles. Entendeu? Tem gente que fala assim, às vezes você está na igreja e fala, alguém diz assim, eu vi um anjo na igreja. Você fala, nossa, um anjo veio na igreja hoje. Não, irmão, você não está vendo, mas aqui está cheio. Eles foram enviados para ministrarem, para estarem aqui com a gente. Você não está vendo, mas eles estão aqui.
Você consegue entender isso? Não é que ele vem quando alguém viu. Eles estão aqui porque eles foram enviados por Deus. O Salmo 91 diz que o Senhor dá ordem aos anjos para que eles estejam conosco todos os dias, para que a gente não tropece em pedra alguma. Então, quando a minha vida está nele, quando eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem, Ele vai liberar anjos. Irmão, creia que no meio da situação que você está vivendo, Deus vai liberar anjos para levar milagre. Irmãos, Deus vai pôr o anjo lá para mexer no papel, lá, e vai sair o teu papel, vai ser o primeiro. Eu levei meus documentos lá, ninguém sabia, de repente o seu está na frente de todo mundo. Quem que pôs o documento lá? Meu irmão, foi um anjo que foi lá. Era para você dizer um amém, irmão. Eu não sei como aquilo aconteceu. Eu sei, Deus botou alguém lá, Deus colocou um anjo lá, Deus entrou com um anjo, com uma provisão, com um milagre. Deus fez o anjo entrar no meio daquela situação. Irmãos, se você conseguir crer, que quando você ora, Deus libera o sobrenatural para a tua vida. Deus tem prazer em fazer isso. Às vezes eu vejo a igreja que parece que ela não consegue crer, parece que é um negócio tão, só de vez em quando. Não. É prazeroso. A Bíblia diz que eles são enviados por Deus para estarem. Quando Pedro estava ali, a igreja estava clamando, havia uma oração, Deus manda o anjo tirar Pedro daquela situação. Se você crê, Deus vai mover o sobrenatural. Talvez Ele mande um anjo lá para a tua casa. Talvez Ele mande um anjo a mover as coisas. Talvez o milagre venha através de outra situação. Mas o sobrenatural de Deus vai acontecer. Vai mover. Mas como Deus vai fazer? Irmão, para de crer. Para de esperar ver como. E comece já a agradecer, porque Deus vai fazer. Comece a colocar. O anjo chega para Pedro. Quinta coisa que acontece quando o anjo chega, a Bíblia diz, e a luz iluminou a prisão. Eu não sei qual é a prisão que você está vivendo. Talvez seja a prisão financeira, talvez seja a prisão de um relacionamento, talvez seja a prisão de uma situação jurídica, talvez seja uma prisão dentro de você mesmo. Agora, quando Deus começa a vir, o sobrenatural começa a vir, o anjo chega porque Deus mandou, o que vem agora é a luz, e a luz ilumina a prisão. Agora, o que é a luz? Lá no Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é a luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Nós estamos num ano do decreto, meu irmão. Quando você decreta, no meio da situação que você está vivendo, a luz entra e ilumina a prisão. A luz tem que iluminar a prisão que eu estou vivendo. O diabo vai sempre te empurrar para as trevas. As trevas fala daquilo que eu não vejo, que eu não consigo ver. Eu estou preso, a minha visão, ela fica tacanha, pequena. Mas quando a luz vem, ela ilumina. A luz, ela amplia a visão. A luz, ela faz ver eu longe. A luz me faz sair daquela situação. A palavra de Deus tem esse poder de abrir a visão, de me dar dimensões, de abrir para mim um leque de coisas. A luz entra naquela prisão e abre a situação, aquilo que estava preso, a luz começou a trazer uma mudança. A luz, ela tem que entrar na tua vida. Chame a luz para dentro, pegue a palavra de Deus e gere ela dentro. O que eu vejo a gente presa, em vez de trazer luz, parece que traz mais trevas. E a Bíblia diz assim, que se teus olhos tiver trevas, o próprio Jesus fala, quão terrível, quão escura serão essas trevas.
Quando você lê aquele texto, fala assim, mas treva já não é escuro? Jesus ainda fala assim, que vai ser tão escuro, mais escuro do que as trevas. O que isso quer dizer, irmão? Mude, traga luz. Mude a maneira de falar, mude a maneira de dizer, mude a maneira do decreto. Estou numa prisão. Deus vai trazer luz no meio da minha prisão, e quando Ele entrar, a coisa vai mudar. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa Deus fazer isso em você. Deixa Ele gerar essa verdade. Sexta coisa que o anjo faz, ele toca do lado de Pedro. Ele toca em Pedro. Pedro estava dormindo, lembra disso? Ele toca em Pedro. Eu acho isso fantástico, irmão. O toque, o pôr a mão, o sentir. Quantos de nós, no meio das nossas lutas, uma das coisas, sabe, eu já por muitas vezes, às vezes eu estou orando por uma pessoa, ou estou liberando algo para alguém, Deus fala para mim assim, toca nele, abraça, ou põe a mão nele. E às vezes eu estou orando pela pessoa e eu vou, e aí eu ponho a mão, eu toco, eu abraço, eu ponho a mão na pessoa. E teve um tempo que eu falava, Deus, por quê? Deus falou assim, porque ele precisava sentir o toque. E aí eu fui entendendo que em muitas lutas que a gente passa, o toque, a mão, o tocar faz diferença para nós. O toque gera dentro da gente que aquela situação, aquela pessoa que está ali, ela tem um cuidado com você. O toque gera isso. Isso é tão impressionante que quando você vai orar com alguém, quando a igreja primitiva ia orar com alguém, eles oravam e colocavam, faziam imposição de mãos. O que é isso? Eles punham a mão e tocavam a pessoa. O sacerdote, quando ele ungia alguém, ele pegava o óleo e ele derramava sobre a cabeça, ele tocava na pessoa. Porque o toque traz dentro da nossa alma a sensação do cuidado. Quando o anjo toca Pedro, o anjo está dizendo, eu estou vendo a sua situação, eu sei o que você está passando, a oração chegou no céu, Deus me mandou, a luz chegou, eu sei que você está descansando, mas esse toque é para dizer para você, Deus cuida de você. Muitas vezes, Deus vai tocar a tua vida. E Deus tem desejo de tocar a gente, sabia disso? Deus tem o desejo de tocar você. Eu já vi testemunhos de muitas pessoas assim. De estarem orando e sentirem a mão do Senhor sobre elas. De sentir o toque do Senhor. De sentir o Senhor próximo, tocando. Do Senhor perto. Sabe, irmãos, o prazer de Deus de nos tocar para dizer, eu cuido de você. É uma das coisas fantásticas na vida de Jesus. Uma das coisas que mais, e eu já falei isso muitas vezes, que mais me impacta com Jesus, é como Jesus tocava as pessoas enfermas. Que para o judeu era algo contaminado, para Jesus era uma cura. Havia homens, principalmente os leprosos, que a Bíblia diz que Jesus tocava o leproso. Não era simplesmente dizer, você está curado, mas era tocar o leproso. Era pôr a mão nele. Era tocar o cego que estava ali. Era pôr a mão no cego. Jesus podia simplesmente dizer, ser curado, e o cego era curado, mas Jesus ia, tocava, sabe, irmão, mais do que a cura física, era uma cura na alma, o toque cura a alma. Quando o anjo toca Pedro,
todo aquele sentimento de estar ali, do povo judeu, que era o povo dele, não querer, de saber que Tiago, que era um companheiro de tantos anos, tinha morrido a fio da espada, por saber que Estevão tinha morrido apedrejado, por saber que talvez ele fosse o próximo a morrer, mesmo ele descansando em Deus, dizendo: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, faz de mim o que o Senhor quiser. Quando o anjo toca, é Deus dizendo: embora tudo isso, filho, eu estou curando tua alma, eu cuido de você. Deixa Deus tocar você. Clame pelo toque dEle. Clame pelo toque dEle. A mulher do fluxo de sangue foi a mulher que declarou: se eu tão somente tocar nele. Ah, irmão, se o teu coração arder pelo toque, você vai ver o que é o cuidado dele. Aí o anjo diz para Pedro: desperta, levanta depressa, vai depressa, levanta. Sabe o que ele estava dizendo? Pedro, não é hora de ficar parado. Até aqui eu estou fazendo as coisas com você, Pedro. Só que agora é a sua vez. Levanta depressa. Sai dessa prisão. Sai dessa situação. Irmão, tristeza, depressão, cara de Maria Madalena, ficar com cara macambúzia no canto, não muda nada, não transforma nada. Eu gosto quando o anjo desperta Pedro e fala: levanta depressa. Ele está dizendo: agora é hora de agir, eu vou ajudar você, mas a tua parte agora você tem que fazer. Começa a se mover, sai daí, Pedro, vai depressa. E aí acontece uma coisa tremenda. Quando Pedro se levanta, as cadeias caem. Em momento nenhum a cadeia, as prisões tinham saído. Sabe quando saíram? Quando Pedro levantou. Quando Pedro teve uma ação, quando Pedro se moveu, quando ele fez isso, as cadeias caíram. Não adianta tudo isso que eu falei, se você não fizer a sua parte de se mover, de se levantar. E não é, a minha vida, não. Ele fala: levanta depressa. E quando ele levantou, as cadeias caíram. Eu amo ver isso, sabe? Isso é milagre. Jesus chega para aquele paralítico no tanque de Betesda: queres ser curado? Quero, Senhor. Mas toda vez que o tanque balança, as águas são agitadas, não tem ninguém para me jogar, tal. Era a crendice dele, era aquilo que ele esperava. Jesus falou: quer ser curado? Quero. Então levanta, toma o teu leite e vai embora. Jesus não falou: vem cá, vou te ajudar. Não, levanta. O que ele está fazendo? Faça a sua parte agora. Eu já liberei uma palavra para você. Agora levanta você. Eu imagino aquele homem no chão, todo torto, duro, com a perninha, 40 anos, a Bíblia diz, aleijado ali. Naquele hora, se esforço de levantar ali do chão, quando ele começou, eu imagino começar a fazer aqueles barulhinhos, creque, 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 e vai movendo. Ele olha a perninha dele vai criando músculo, vai fortalecendo, ele levanta meio assim, fazendo a parte dele. Esses dias eu estava vendo o R.R. Soares, e ele ministrando cura numa senhora, e uma senhora de muleta. E a mulher veio vindo para o corredor assim. Ele falou assim: por que você está de muleta? Aquele jeitinho educado do R.R., né? Por que você está de muleta? Jesus não te curou? Curou.
joga essa muleta fora. A mulher jogou uma muleta. Ele falou assim, você quer que Jesus cure só uma perna? Jesus cura por completo, irmã. Joga a segunda muleta. Eu lembrei daquela piadinha, né? Um aleijado caiu, né? Ela jogou a muleta. Aí ela ficou assim, com a perninha assim, a velhinha, uma gordinha assim. Ele falou, agora anda. E ela veio andando, assim, toda. Ele vai depressa, irmã, mais depressa, mais depressa. Aí foi um dos diáconos, né, os obreiros ali, correu para ajudar ela. Não, segura ela não. Vem, irmã, vem andando, vem andando, vem andando. Aí a mulher chegou assim, ele falou, agora corre, irmã, corre para lá, corre para cá, corre para cá, corre para lá. Aí a mulherzinha corria assim. E ele vai, irmã, cada vez que você correr, Deus vai fortalecendo suas pernas, vai curando você. Jesus é lindo, né, pessoal? E de repente a mulher estava subiu, a escada veio até o altar. Ele fez ela descer. E ela falou, agora pega aquelas muletas, joga fora, porque você não precisa mais de muleta. Aí falou, irmãos, aplauda Jesus, Jesus é lindo, não é, pessoal? E começou a pregar e continuar a pregação. Sabe por quê, irmão? Porque aquela mulher levantou, ela creu, ela fez a parte dela, ela jogou fora as muletas. Quando o anjo acorda Pedro, fala para Pedro, Pedro, faça a sua parte agora, levanta que as cadeias vão cair das suas mãos. Se você fizer a sua parte, você vai ser livre agora. Se você fizer a sua parte, as coisas vão acontecer. E Pedro se levanta e cai as cadeias da mão dele. Acabou a história aí? Não, irmão. Por quê? Porque Pedro ainda estava na prisão. Escuta aqui, irmão. Escuta aqui, minha irmã. Quando você obedece a Deus, e você vai fazendo isso que eu estou dizendo para você, isso que a palavra de Deus está ensinando você, vai chegar uma hora que as prisões vão cair da tua mão. O que isso quer dizer? Você vai estar liberto em Cristo Jesus. Mas a situação mudou? Não, você ainda está na cadeia. E é aí que as pessoas se enganam, porque acham que o Senhor vai libertar e acabou. Não, irmão, ainda tem um processo. O anjo chega para ele, e agora fala no versículo 8. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as tuas sandálias, põe a tua capa. O que ele está dizendo? Se prepara, se veste agora. Se arruma, se apruma. Quer sair dessa situação? Deus está com você, as cadeias já caíram, ó, gente orando, o anjo está aí, o anjo está tocando você, a luz de Deus entrou, a palavra de Deus está aí, então agora se reveste, põe a roupa. O que está falando? Põe a roupa, tira a roupa velha, tira a roupa da humilhação, da tristeza, tira a roupa da prisão, tira a fedantina de ficar preso, põe a roupa nova, põe a capa. Cinge o teu pé, põe sandália. Sandália está falando de testemunho, de mudança de vida, de caminhada diferente. Põe a capa fala de autoridade, de poder, de unção. Se reveste para sair dessa situação. Ele se vestiu dentro da cadeia, mas ele sabia que Deus estava com ele. Sabe, irmãos, se você quer sair da prisão, mude as suas vestes. Saia de lá diferente. Saia de lá diferente. Eu gosto quando eu vejo ele fazer isso. Ele sair de lá vestido diferente. Aí olha o que diz no verso 8, verso 9. Segue-me, diz o anjo. Segue-me. Então saindo o seguia, não sabendo se era real, se era um sonho, parecia uma visão. Ai, irmão, eu amo isso, irmão, eu amo isso. Aí aquele homem levantou, se vestiu, o anjo falou, segue-me, e ele foi seguindo. Agora na cabeça de Pedro, ele falava, não sei se é real, não sei se é um sonho, não sei se é uma visão, mas eu vou fazer o que o anjo está mandando, então eu vou indo. Sabe por quê, irmão? Quando eu começo a seguir ao Senhor, a viver com Ele, Deus vai fazer as coisas que vai parecer uma loucura, um sonho, uma visão, como diz o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós éramos como aqueles que sonhavam, porque Deus, quando Ele restaura a nossa vida, parece uma loucura, um sonho, parece que não tem jeito, mas Deus vai fazer.
Eu preciso crer nessa verdade. Vai parecer loucura. Quantos livramentos. Você fala assim, não é possível que isso aconteceu. Parecia um... Não é assim, irmão? Você não sabe se é verdadeiro, se é mentira. O que está acontecendo? A única coisa que você sabe é que é Deus. E o anjo diz, quer viver isso? Segue. Vem, 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 vem. Sozinho você não faz nada. Me segue. Vem, vem. É sonho? É loucura? Vai seguindo. Ah, parece que não vai dar. Vai seguindo. Ah, o que vai? Vai seguindo. Para de olhar, vai, segue. Parece loucura, parece sonho, parece visão, parece até real, mas eu estou seguindo, e se eu estou seguindo, o Senhor vai fazer. Quer sair dessa situação? Segue o Senhor. Vai parecer sonho, parecer loucura. Olha o verso 10, assim, depois de terem passado a primeira, olha lá, a primeira, a segunda sentinela, ele passou a primeira porta com o soldado, a segunda porta com o soldado, chegaram à porta de ferro, que era a mais difícil, a porta de prisão, a mais difícil. A Bíblia diz que automaticamente a porta se abriu. Quando você começa a andar com o Senhor, debaixo da direção dEle, Deus vai abrir a primeira sentinela, a segunda sentinela, e até a porta de ferro vai abrir automaticamente. Você consegue entender isso? Como que Deus vai fazer? Irmão, Deus vai fazendo as coisas gradativamente. Então aprenda isso com Deus. Deus, Ele não vai fazer um negócio para ser... Sabe aquela situação? Eu aprendi com Deus isso há muito tempo. O quê? Antes eu fazia conta, e eu fazia todas as contas, tudo que eu devia. E eu falava, Deus, para eu pagar toda a minha conta, eu preciso desse tanto de dinheiro. E eu ficava orando, Senhor, eu preciso disso. Então faz, Deus. Faz aparecer na minha conta no banco. Faz, Senhor Deus, alguém me dá uma oferta. Faz, Senhor Deus, do jeito que o Senhor quiser fazer. Uma herança. Sei lá, nem tem herança para ganhar, mas quem sabe aparece alguém. Sabe como Deus ia fazendo? Todo dia, Deus me dava uma porçãozinha, eu conseguia pagar uma coisinha. Aí no outro mês vinha, pagava outra coisinha. Aí eu vinha, pagava outra coisinha. Eu resolvia um problema aqui, dividia ali, fazia aqui. Deus ia me abençoando, eu ia fazendo. Quando chegava, eu olhava, eu tinha feito tudo. Mas era uma portinha de sentinela, outra portinha de sentinela, uma portinha de sentinela, uma portinha de sentinela, uma portinha de sentinela. Todo dia era uma portinha, uma portinha. Aí quando a coisa era mais grave, que tinha uma porta de ferro, automaticamente Deus fazia um milagre e a coisa acontecia. Porque é assim que Deus vai fazendo. Deus foi tirando Pedro da prisão. Uma sentinela, duas sentinelas, três sentinelas, até chegar na porta de ferro. A porta de ferro abriu. Pedro vai saindo. Irmão, quando nós vamos saindo de situações, Deus vai tirando a gente. Não espere que Deus vai abrir tudo de uma vez. Deus vai fazendo gradativamente, conforme você vai crescendo. Porque a gente caminha de glória em glória, de fé em fé, de graça em graça, de milagre em milagre, de manifestação em manifestação. Porque é assim que Deus fortalece. Deus, Ele nos dá o maná dia a dia. É todo dia. É todo dia. Por quê? Para que você aprenda a confiar nele. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu falo para Deus, Deus, eu preciso disso para esse dia. Eu estou com a minha cesta pronta. Para sair para o campo para colher o meu maná. Eu só estou esperando uma ordem. A ordem que o anjo deu para Pedro, segue-me. Se o Senhor falar para mim, segue, eu vou. E eu sei que o meu maná vai vir. Ah, eu posso, todo dia tem maná? Irmão, todo dia tem Deus. Todo dia tem Deus. Tem dia que tem maná. Tem dias que Deus fala assim para mim, hoje não vai ter não, nego. Hoje não. Amanhã você vai ver. Hoje não. Hoje você vai ficar só na fé. Antes eu entrava em crise com Deus. Ai, Deus, eu preciso. Hoje não. Senhor, hoje é só isso? Legal, estou aqui. Na hora que o anjo passar, mandar eu seguir,
Eu estou igual Jacó, segurando o anjo. Quando me abençoar, não te largo. Mas hoje é para ficar assim, glória a Deus. Aí tem dia, irmão, que não tem. Mas eu não entro mais em crise com Deus por isso. Ai, Deus, acabou. Ai, não, Senhor, o Senhor sabe minha necessidade. A tempestade está aí, Senhor. Mas eu vou confiar no Deus que acalma a tempestade. Eu vou confiar no Deus que vai me tirar da prisão. Eu tenho uma palavra, então eu trago um decreto. Deus trará provisão na minha vida. Sabe, irmãos, todos os dias desse mês, eu tenho declarado, Senhor, esse é o mês de fé. Então, por fé eu vou andar. Por fé eu vou fazer. Às vezes Deus fala, olha, isso aqui eu vou mandar. Isso aqui espera que eu mando depois. Após Deus faz isso? Faz, irmão. Por quê? Porque Ele é Deus. E eu não fico discutindo com Deus. Ele mandou, eu faço. Mandou falar, eu falo. Mandou ficar quieto, eu fico. Mandou fazer, eu faço. Mandou não fazer, eu não faço. Porque eu sei que na hora que Ele quiser, Ele vai dar uma provisão. Na hora que Ele quiser, Ele vai fazer um milagre. Desde que eu esteja pronto para vivê-lo. A última coisa no verso 12. Considerando ele a situação. O que é isso? Resolveu ir para a casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde havia pessoas que estavam onde as pessoas estavam congregando e orando. Aí, irmão, quando Pedro saiu de toda aquela situação, para onde ele foi? Quando ele saiu daquela situação, para onde ele foi? Para a igreja. Para a igreja. Ele foi para onde o povo estava orando. Ele foi para onde o povo estava clamando. Ele foi até lá. Nós temos que aprender que milagres, situações acontecem na nossa vida. E é aqui, na casa de Deus, que eu tenho que vir. É aqui. É aqui. Eu amo Pedro chegando na casa de Maria aqui e dando testemunho do que aconteceu. O povo achando que ele ia morrer. E Pedro chega, tanto é que quando ele bate na porta, acho que é o espírito dele. Quando ele bate na porta, uma menina abre e fala assim, nossa, é o espírito de Pedro. Porque achou que ele já estava morto com o espírito dele que chegou lá. Ei, vem dar testemunho na casa de Deus, o que Deus está fazendo. Vem na casa de Deus contar o que Deus fez por você. Irmão, a casa de Deus é um lugar de gratidão. A casa de Deus é um lugar de honra. A casa de Deus é um lugar que eu tenho que estar constantemente. Quando eu saio das situações, é na casa de Deus que eu vou. Quando eu saio de tempos difíceis, é na casa de Deus que eu vou. É lá. E a última coisa, o verso 11. Que eu quero que nessa noite você entenda ele e saia daqui com ele dentro de você. Então Pedro, caindo em si, que você caia em si hoje, que você olhe para dentro de si, que você olhe para dentro da situação, que você olhe o que você está vivendo, que você compare agora o que você está vivendo e como Pedro saiu disso. Pedro estava na mesma condição, o que fazer quando não tem mais nada o que fazer? Pedro, ou melhor, Deus ensina para Pedro e ensina para nós o que deve ser feito. A pergunta é, o que você tem feito com isso? Pedro cai em si, e Pedro diz, agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou. Você está entendendo, irmão? E ele diz, me livrou
do rei Herodes e do povo judaico. O que ele está dizendo? Me livrou de Satanás, me livrou de todos aqueles que queriam minha cabeça. Que nessa noite você saia daqui dizendo isso para o Senhor. Senhor, eu estou vivendo uma situação que parece que eu não sei mais o que fazer, mas na palavra do Senhor dessa noite, o Senhor me deu direções. Nós estamos nessa quarta-feira, uma quarta-feira profética na tua vida, uma quarta-feira de campanha, de direção para você. É estratégias de mudança, é estratégias. Esse texto é um texto poderoso. Se você tomar essa palavra para a tua vida, meu querido, eu garanto para você, que não haverá prisões, que não haverá resistência, que o milagre vai ser gerado, que na figura daquela irmã que foi curada, que eu disse, você vai jogar a muleta fora, você vai ver Deus fazendo um milagre. Ah, irmão, eu quero que Deus libere anjos na tua vida hoje, que os anjos comecem a agir ao teu favor, que você receba telefone da pessoa dizendo, olha fulano, sabe aquela conta? Sumiu aqui. Olha, sabe aquela situação? Foi resolvida aqui. Sabe aquela resposta que você estava esperando? Parecia que era uma resposta negativa. Olha, foi positiva ao teu favor. Deus vai enviar anjos às situações. Quero que você fique em pé para nós orarmos. Qual é a situação que você tem que pôr diante dele hoje? Qual é a prisão? Talvez você esteja igual Pedro, dentro de uma masmorra, com demônios te atormentando, demônios de acusação, demônios perturbadores, chamados de verdugos na Bíblia. Há pessoas que estão perturbadas, com situações na cabeça, estão que nem Pedro, com ameaça de morte, com situações. Espírito Santo, eu te peço, que a palavra de hoje venha nos ensinar, que a palavra de hoje venha nos posicionar. Leva-nos, Senhor Deus, a um posicionamento nessa noite, a uma visão restaurada. Eu te peço, traga luz no meio da prisão, ilumina, Senhor Deus, a nossa vida agora, para situações que nós estamos vivendo. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor agora, para que o Senhor haja de uma maneira sobrenatural em nossas vidas, que o Senhor traga uma resposta poderosa, tremenda sobre nós agora. O Senhor sabe, ó Deus, aonde cada prisão, aonde cada um está com as algemas, mas Senhor, o Senhor é Deus, para entrar agora nessa situação, para liberar os teus anjos em cada situação, para tocar, tirar todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, tristeza. Toca, Senhor, para que haja cura, restauração na alma, no corpo e no espírito. Tira-nos, Senhor, dessa prisão de uma maneira milagrosa, poderosa. Entra na vida do meu irmão, da minha irmã agora, Senhor. O Senhor sabe a prisão que está, aquilo que necessita agora, Senhor, de uma restauração profunda, nova. Faz, Senhor Deus, teus filhos se moverem, para que as algemas caiam, para que as portas se abram, para que o milagre se estabeleça. Pai, que a tua palavra veio ao encontro de cada coração agora, gerando coisas novas e novas coisas, Senhor. Pai, que os nossos olhos estejam no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus, ensina-nos agora. E eu te peço, Senhor, coloca no nosso coração
Senhor, o desejo da oração. Senhor Deus, que a oração seja algo incessante em cada um de nós. Gera em nós, Senhor, essa oração, Pai, o desejo da oração, a necessidade de orar. Senhor, gera em nós isso. Senhor, e ensina-nos, Pai. Ensina-nos a viver assim. Senhor, eu te peço, porque Deus, quando não há nada mais o que fazer, é quando nós entramos no lugar secreto. É quando nós vamos para o Senhor. E lá, nós descobrimos um Deus que nos tira dessa situação e mostra para nós que Ele é Deus. Que verdadeiramente assim seja sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda esse Deus poderosamente. Amém. Glória a Deus.